Alô, alô, amigos do Blog da Indy, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Virgílio, dando início a mais uma transmissão para lá de especial. Hoje vamos falar sobre tudo aquilo que de melhor aconteceu no Grande Prêmio de Portland, que agora, um pouquinho tempo atrás, às 4h30 da tarde, teve início. E vou te falar, foi uma provinha bem meia boca. Teve algumas coisinhas interessantes, sim, temos algumas discussões com relação a desempenho de pilotos, a punições, incidentes, mas de um modo geral foi uma prova um tanto quanto sonolenta. Acho que todo mundo vai concordar comigo que faltou uma bandeirinha amarela para dar uma apimentada nesse assunto da corrida. Mas eu não posso começar essa transmissão. Vocês sabem, é sempre hora. Ó, Ricardo já está aí, já está dando um boa noite a todos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Olha lá, boa noite, pessoal. Queridos, ó, boa noite também pro Leicer Carneiro. Chegou já, ó, os bacanas também tá na área. É isso aí, galera. Vamos chegar, vamos bater um papo sobre Fórmula Indy. Thiago Garcia também. Salve, amantes da velocidade. Salve. Pessoal, ó, Katakuri mandou um salve. Pessoal, o KSA tá na área. Boa noite, professor Vigílio e todos do blog da Indy. Temos um campeonato. Temos que correr atrás desse campeonato. O Power Penske favoritos ao título de 2024. KSA, KSA. Não se esqueça que do outro lado tem um piloto num carro número 10, muito competitivo, muito consistente, chamado Alex Palou. Que essa história de não ter vencido em oval não quer dizer muita coisa, não. André Nascimento Donati também está na área. Boa noite. O American Racing World também chegou. American Racing World que produz um material de qualidade, tá, gente? Depois visitem o perfil dele, tá? Eu tenho certeza que vocês vão encontrar coisas muito, muito legais. Rick Júnior mandou boa noite também. Seja muito bem-vindo, Rick. Maurício Cunho. Tava tirando um sono atrasado. Tomara que esse sono não tenha vindo por conta da corrida, né, pessoal? Galera, salve a todos. Pô, obrigado. A comunidade da gente tem que se fortalecer sempre, gente. É uma mão lavando a outra. Eu não sou muito de redes sociais, mas eu acompanho e valorizo bastante o trabalho de todo mundo que se dedica a esse universo, até porque, como testemunho, eu sei que é muito difícil e precisa ser valorizado. Tá bom? Queridos, vamos dar o like no vídeo. Você já clicou aí nesse joinha? Já se inscreveu no nosso canal? Deu aquela clicadinha no sino para receber notificações sempre que um conteúdo novo chegar? Pois bem, tá na hora, ó. Joinha, like, inscrição, sininho. Não tem erro, beleza? E pessoal, também quero agradecer demais a todos os membros, né, que fazem parte aqui do nosso clube de associados, a Liberty Industrial, que está aqui, logo embaixo, sempre o Anderson Guerlinzoni está na área. E eu agradeço demais essa parceria já de longa data e quero lembrar sempre da loja Speedway, www.lojaspeedway.com.br, um acervo de qualidade com material muito, muito bom, preços que são acessíveis e uma responsabilidade com o consumidor que são poucos os lugares que você encontra. Então, caso você queira ter uma camiseta bonita, igual essa aqui do blog da Indy ou essas que estão aqui com a temática retrô ou atual da Fórmula Indy, tenho certeza que você vai encontrar produtos excepcionais. Tá bom? Pessoal, sem muitas delongas, um comentário inicial é que a prova foi mais ou menos com alguns elementos bons, outros nem tanto. Ó, o like já foi dado, Francisco. Obrigado, cara. Obrigadão mesmo. É assim que a gente faz esse vídeo chegar a um maior número de pessoas. Vamos começar já colocando carros na pista? Vamos colocar aqui. Tem um videozinho preparado aqui pela nossa produção. Excepcional. Esse videozinho vai ter mais ou menos uns 5 minutinhos que conta mais ou menos a história da prova. Lá da largada, a gente vai ter o incidente, né, que envolveu ali o Pietro. Divide opiniões, eu tenho uma opinião bem firme com relação àquela situação. E logo depois a gente vai ter ali alguns momentos de calmaria, algumas disputas, algumas traquinagens de Grosjean. Mas a gente vai discutir, tá bom?
No meu ponto de vista, foi uma prova meio nota 5. Vamos ver os melhores momentos e aí a gente chega a essa conclusão se merece um pouquinho mais ou até um pouquinho menos. E aí, pessoal, vocês já estão vendo o momento da largada. Diferentemente de outras pistas, né, que os carros vêm bem lado a lado, né, o Santino Ferrucci optou por dar o pé um pouquinho antes e isso fez com que o grid se esparramasse um pouco. Foi bom que nessa chicane, que é normalmente um ponto de confusão, todos os carros passaram reto. Destaque positivo até então foi o bom avanço de Romain Grosjean, pulando 2 posições. Ele que tinha largado na sexta conseguiu pular para a 4ª colocação. E também para Will Power, que conseguiu a ultrapassagem sobre Santino Ferrucci, que teve o seu mérito da pole muito curto. E aí, um momento muito importante. Kyle Kirkwood joga literalmente Dixon para fora da pista e na volta esse toque com o Pietro Fittipaldi, que acaba com a corrida do neozelandês do carro de número 9 e vai gerar uma punição com relação ao Pietro. O próprio Dixon disse que o Pietro não tinha muita culpa nessa situação, foi mais um incidente. Contudo, a categoria decidiu por punir o piloto brasileiro e a sua prova começa a complicar drasticamente. Relargada na volta de número 5, poucas movimentações ali na frente, mas no fim do pelotão, várias tentativas de ultrapassagem. Nesse momento da prova, tínhamos várias estratégias de pneus macios e pneus duros, alguns pilotos claramente fazendo uma tática de economia de combustível, né, tentando estender esse primeiro stint, aproveitando ali da situação da bandeira amarela que havia sido ocasionada. Na volta de número 8, o Alex Palou consegue a ultrapassagem em cima do Santino Ferrucci, que veio para essa prova com um patrocínio também diferente, layout diferente do seu carro. Na volta de número 23, a segunda confusão da qual o Pietro se envolve, um toque com o Conor Daly, piloto da equipe Juncos, no carro de número 78, e acho que nessa situação não há o que discutir. O próprio Pietro afirma, né, que de fato foi um erro dele, ele merecia ser punido. Agora, com 2 punições, 2 drive-thrus, impossível qualquer recuperação após isso. Aí, um bom momento de disputa pela liderança, talvez tenha sido o único momento onde uma chance real de ultrapassagem do Palou tenha ocorrido em cima do Will Power, isso devido a uma situação de tráfego, e mais uma vez era o Pietro que estava ali na frente, mas o Will Power conseguiu resistir a essa pressão de maneira muito sólida, não deu chances para o piloto espanhol e depois disso conseguiu abrir uma boa vantagem. Ali, numa tentativa de fazer um overcut, que não deu muito sucesso também, o Will Power mantém-se na frente. Houve uma diferença de estratégia entre pneus primários e pneus macios, pneus utilizados, né, já gastos, e pneus totalmente novos, mas a prova foi um domínio completo do Will Power. Essa disputa do Todd Sawyer com o Kyle Kirkwood foi um dos momentos mais legais. Essa parte do miolo do circuito de Portland, ele é marcado por curvas de raio longo, e esses pilotos terem conseguido manter-se lado a lado, e esse X muito bem planejado por parte do Todd Sawyer, fazendo uma ultrapassagem na reta oposta, lógico que utilizando os recursos de energia extra, né, que veio do híbrido e do push to pass, mas que bela ultrapassagem, que piloto que está se mostrando esse Todd Sawyer. Aí, uma pataquada do nosso Romain Grosjean, rodou sozinho na curva de número 1 e escolheu um péssimo momento para voltar à pista. Ele colocou em risco ali vários pilotos, especialmente o Rasmussen, que acabou tocando, teve seu bico danificado, e ele com o pneu furado teve que se arrastar por uma volta até conseguir trocar o pneu. O Todd Sawyer também ali desviou, né, no último instante. E aí, já plenamente consciente que o pneu estava furado, erra mais uma vez o Romain Grosjean, né, carrega velocidade excessiva, sem apoio, e acaba saindo da pista. E aí, já no momento da chegada, fazendo zigue-zague, porque não teve grandes concorrências, estava Will Power, vencendo pela 3ª vez nesse ano, assumindo a 2ª colocação
entre os candidatos ao título, ainda mantendo uma boa distância com relação ao Alex Palou, mas eu acho que agora a briga é essa. O Everton deu nota 7. Eu achei otimista. Eu acho que um 6 assim para passar de ano, né? Boa noite, galera. O Adilson já chegou. O Adilson que é membro aqui do nosso canal. Adilson, gente boa demais. Pessoal, o Grande Prêmio de Portland pode ter parecido um pouquinho sonolento, mas teve alguns dados interessantes. Eu vou pedir aqui para a produção colocar na tela aqueles dados estatísticos que a gente sempre gosta de analisar ao final de cada prova para ter uma leitura daquilo que de melhor aconteceu. Pois bem, galera, nós tivemos uma prova então com 110 voltas totais, onde o único incidente foi aquele do Scott Dixon logo no comecinho da prova, que resultou em 4 voltas de bandeira amarela. Depois daquele instante foi bandeira verde até o final, 106 voltas consecutivas em bandeira verde. A prova teve um tempo total de 1h55, uma prova relativamente longa, né, pensando em poucas bandeiras amarelas, então foi um ritmo, né, de prova até para essa extensão, né, de 110 voltas numa pista onde a melhor volta é na casa de 1 minuto. Então fica esse ponto. Algumas pessoas não gostam dessa numeração, né, dessa quantidade de voltas, acho que a prova fica um pouco longa. Eu já gosto porque abre maior possibilidade para estratégias diferentes. Eu não gosto da prova em formatação de 100 voltas. Eu acho que fica muito nítido a questão das 3 paradas, né, os 3 instints, né, no caso. Então, prefiro dessa maneira. Nós tivemos 8 trocas de lideranças entre 5 pilotos diferentes, valendo ressaltar que essas não foi nenhuma por ultrapassagem, a não ser o momento da largada, né, do Santino Ferrucci, perdendo a posição para o Will Power. Todas as outras mudanças aí foi por situação estratégica de pit stops. A volta mais rápida da prova foi na volta de número 16 pelo David Malukas, né, com 118 milhas por hora de velocidade, com um tempo de 59,7. Um dos poucos pilotos que conseguiram fazer pelo menos um giro abaixo de 1 minuto. A volta mais rápida do líder foi, né, obviamente, né, do Will Power com 1 minuto,1. O piloto que mais venceu, mais posições avançou ao longo da prova foi o Scott McLaughlin, lembrando que ele recebeu também uma punição tanto quanto tardia por troca de equipamento, ali no caso o motor, acabou largando da 20ª posição e terminou na 7ª, tendo um ganho total aí de 13 colocações. Nós tivemos um total de ultrapassagens de 169, mas o que vale são aquelas por posições, 124 ultrapassagens, dando aí uma média de mais um pouquinho mais de uma ultrapassagem por volta. Olhando os números assim, você fala, pô, tá legal, né? A cada volta, um piloto ultrapassando alguém, em média, né? Mas quando a gente vê os melhores momentos da prova e você tem alguns saltos temporais assim bem grandões, tipo, melhor momento na volta 5, aí depois já aparece volta 23, aí depois volta 50, aí depois da volta 60 já vem lá volta final. Significa que as atividades em pista não foram lá tanta coisa assim. Ó, like, galera, o Robson tá mandando, então vamos obedecer. Já pedi uma vez, o Robson também tá pedindo, e aí a gente vai confirmando. Queria agradecer demais a essas quase 40 pessoas que estão aqui comigo no momento, acompanhando a transmissão ao vivo aqui no nosso canal Blog da Indy. Pessoal, vamos lá. Eu queria fazer, ó, os bacanas deu uma nota 5. Acho que tá bem perto do que eu vejo também, tá? Nota 5,5. Tá beirando, ó, 6,5. 6,5 a nota Katakuri acabou de mandar. 6 para passar de ano, né, Henrique Júnior? 6 para passar de ano, que é a meta da escola. Pessoal, eu
Eu gosto da pista de Portland, eu acho que ela tem umas características interessantes. A corrida nota 5 muito morna e sem muitas bandeiras amarelas, ao contrário de Laguna Seca. Ah, sim, e faltou esse tempero, eu concordo. Eu acho que a bandeira amarela teria dado teria juntado mais o grupo, não teria colocado os dois pilotos liderando. Ó, eu daria 6,5, Thiago Garcia. É por aí, é por aí. Hoje foi um caso raro em que a Fórmula 1 conseguiu ser melhor do que a Indy. E olha que Zandvoort é uma, opa, para ultrapassar se comparado com Portland. Mas a pista ela é complicada, mas a Fórmula 1 tem tantos recursos artificiais, né, como o DRS, que meio que banaliza as ultrapassagens. Se não fosse por um recurso onde você só recebe mérito pelo ataque, não pela defesa, porque o push to pass você pode usar para se proteger, para se defender de um ataque, eu acho que o número de ultrapassagens da Índia ainda teria sido bem maior. Copa Paraná, mandou lá, ó. Melhor que a Fórmula 1. Eu vi a prova da Fórmula 1 sim por alto, gente. Hoje teve vestibular e eu tive que acompanhar as provas, fazer gabarito, fazer comentários. Então a Fórmula 1 eu acabei vendo superficialmente, não era o meu foco do dia. Bela biblioteca. Cara, aqui tem só uma parte. Essa parte aqui, ó, do meu dedo aqui, ó. Aqui são livros todos de historiografia. E são materiais que eu utilizei muito na época de universidade, material que eu fui acumulando. Aqui embaixo, ali, ó, aqui embaixo, esses branquinhos são todos livros de história da arte, que é uma paixão que eu tenho. Ali em cima são livros da área de psicologia, que é da minha esposa. E essas três colunas de baixo aqui são livros de fantasia, né, que eu acho que é o meu gênero literário que eu mais gosto. Tem um pouquinho de romance também. Tem até livro de culinária, tem um pouquinho por lá. Então, assim, é bem distribuído aqui a biblioteca. Mas o cantinho que eu gosto também, ó. Essa garagenzinha aqui tá ficando cada vez mais bonita. Aposto de fundo verde não tem vidro. Que é? Aposto de fundo verde não tem vidro. Ixi, Katakuri. Essa aí ficou complexo. Não consegui entender a sua mensagem, não. Mas, de todo modo, tá valendo. Pessoal, Grande Prêmio de Portland, como eu estava falando, eu gosto muito da pista. Eu acho que ela é uma pista que mantém algumas tradicionalidades e algumas identidades da Indy. Ela, ela é muito pendular. Pela ESPN, se não me engano, foi o Vitor, ele fez um comentário falando que é um oval ao contrário, porque se tem muito mais curvas para a direita do que para a esquerda, é, caso a gente pare para pensar, Interlagos seria um caso semelhante, né? Onde você tem, no caso, muito mais curvas para a esquerda do que para a direita, então o acerto do carro ele leva um desgaste maior de pneus de um lado do que outro. Mas o que eu não gostei, né, e o que eu acho que pode ter sido um fator para essa prova não ter ficado um pouquinho mais sonolenta do que normalmente é, além da falta de bandeiras amarelas, é que a diferença dos compostos não estava muito grande. Isso a gente via na classificação. Quem acompanhou a classificação conosco aqui do blog da Indy, no dia de ontem, a gente viu que as melhores voltas estavam sendo com os pneus primários, os pretos, estavam sendo feitos ali na casa de 58,6 em ritmo de classificação. Aí quando punham os pneus vermelhos, os alternativos, que tem que ser mais rápidos, as voltas ficaram ali em 58,3, 58,2, os mais rápidos ali, né, no Fast 12, 58,1. Então, assim, foi uma diferença de 3 décimos. E quando você não tem uma distância tão grande de desempenho, você tem que ter uma distância de desgaste. E os pilotos hoje, eles estavam fazendo o pit stop no combustível, não era no desgaste do pneu.
Então, eu volto a falar, essa é uma teoria que eu alimento há anos, desculpa se eu sou repetitivo, mas hoje o que promove uma corrida interessante em circuitos mistos, quando você tem muita sequência como essa de bandeira verde, é a questão da aderência mecânica, que é o desgaste dos pneus mesmo. Então, quando você tem essa mudança, né, onde o pneu que você está usando te dá um ganho, te dá um benefício muito maior do que o do concorrente, isso facilita a ultrapassagem. Agora, quando você pega uma situação como Iowa, onde o pneu era ad eterno, muito, muito duro para aquela pista, os pilotos não conseguiam passar retardatários. E hoje, a questão não foi nem tanto retardatário, mas foi que deu para fazer aquela prova morosa, sabe, com um ritmo muito, muito abaixo. Se a gente pega, eu tenho esse hábito, eu assisto a corrida e no computadorzinho aqui do lado eu coloco o live time, né, para ir acompanhando os números. Em média, os pilotos estavam andando coisa de 2 segundos mais lentos do que na classificação. E isso é muito, gente. Para uma pista de 1 minuto de duração à volta, era um ritmo muito baixo. Dava para ver que estava todo mundo poupando muito equipamento. Ah, eu reparei que o Pietro Fittipaldi, por exemplo, quando ele sofre a primeira punição e ele vai para o fim do grid, ele voltou 26 segundos atrás do líder, que já era o Will Power. E aí, quando ele chega no pelotão, ele já chega com 23 segundos de diferença para o líder. Ou seja, o Pietro, que precisou recuperar, e não, a gente sabe que não estava com um carro 100%, o carro dele era um carro de meio de pelotão, ele conseguiu tirar a diferença para o líder naquelas primeiras voltas, no primeiro stint do pneu. O carro dele estava decente, tinha um bom ritmo, mas mostra também que quem estava lá na frente não estava muito disposto a descer o pé, né? Fazer uma corrida mais agressiva, né? Atacando mais o equipamento. Então ficou de fato um pouco moroso. É, Poucos foram os pilotos que adotaram a estratégia de fazer uma parada logo ali naquela bandeira amarela inicial, porque também foi logo na largada, foi na volta de número 1. Então, por mais que você tenha aí entrado no box, trocado pneu ou completado o tanque com combustível, você não ia ter um grande salto em vantagem com relação aos pilotos que tinham permanecido na pista. Você ia ganhar o que ali 3 voltas em relação a eles. O pneu, a mesma coisa, né? Um pneu 2, 3 voltas mais novo do que o dos seus concorrentes. Isso não gera a diferença de aderência mecânica para causar, né, um burburinho, um tumulto. Tá? Então, uma primeira colocação, uma leitura geral, né, do porquê que essa prova não foi tão interessante. Eu acredito que tenha sido isso. Tá bom? Mas vamos lá, mandem a opinião de vocês, deixem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, quem sabe a gente discute, né? Ó, Pato, a decepção da etapa de Portland, eu vou falar, ele tá no meu Black Flag junto com os demais da McLaren. Eu acho que foi um final de semana horroroso da McLaren, tanto na classificação quanto na corrida. Pior que a corrida, só a ESPN que não transmitiu o quali. A classificação foi transmitida pelo Disney Plus em alguns pacotes mais abastados ao vivo e a reprise veio na noite de sábado às 10 horas. Foi chato, foi chato. Grosjean e Herta tentaram salvar a prova com seus entretenimentos na pista. Tentaram. E o Herta também tomou uma punição que nada a ver, né, gente? Daqui a pouco eu falo sobre essa punição do Herta. Grosjean foi muito mal e volta aos tempos de Haas, quando ele cometia muitos, muitos erros. Gente, o Grosjean ele vinha de uma sequência boa de provas, tá? Eu acho que ele conseguiu elevar o padrão grosjeano com relação a erros do ano passado, mas o que ele tinha poupado ele soltou num combo, né, na prova de hoje. Foi uma atrapalhada digna de vergonha. Felipe chegou aí mandando um boa noite. Obrigado, Felipe, seja bem-vindo.
A corrida de Portland ultimamente não anda lá aquelas coisas. Cara, eu gosto das provas de Portland. Eu volto assim nas provas de 22 e 23, as duas últimas. Ah, cara, foram melhores do que essa, mas não dá pra falar que foram provas ruins de jeito nenhum. A corrida foi no padrão Portland, aquela corrida meio morna mesmo, que depende das amarelas para ficar interessante. Cara, quase todas as provas eu acho que são assim. Se não tem um elemento novo, um elemento climático, uma chuva, uma garoa, uma bandeira amarela no meio do stint ali entre pilotos para mudar a estratégia, cara, a tendência é que a prova fique mais calculista, mais cerebral mesmo, tá? É, só teve Yellow na primeira volta e Yellow localizada do Grosjean. Exato. Eu fiquei ansioso para ver se naquele momento, porque teve um problema na curva um, na volta dele ele escapou novamente, né? A equipe controla a direção de prova, foi bem calma para não soltar a bandeira amarela naquele instante. Dixon falando do Kirkwood na entrevista, rachei de rir. É, ele deixou bem claro que o Kyle Kirkwood foi o responsável pelo incidente da primeira volta. E, sinceramente, o que o Kyle Kirkwood fez na saída do box, né, considerando ali um bloqueio e depois recebendo punição por isso, foi muito mais leve, foi muito mais sutil ali naquela disputa com o Todd Sawyer, que eu não entendi sinceramente por que ele foi punido naquele momento. Na largada ele foi muito pior. Foi muito mais ríspido a ação dele. Então, se houvesse de ter uma punição para o Kyle Kirkwood, que teria sido pela largada. Essas aplicações de punições deixam bem a desejar. Kurt e Siegel, que cordialidade entre os dois durante a prova. Até porque durante o treino houve apontamento de dedos ali entre as partes, né? Acho que essa etapa de Portland superou o Thermal Club em emoção na pista. Ah, não, aí sim, porque o Thermal Club, vou te falar, né? Aquilo ali entrou pro hall dos piores eventos da história da Indy. Ó, o Jonas mandou um recado lá, ó. Uma pergunta, na verdade, né? Você acha que a entrada do sistema híbrido diminuiu a competitividade? De jeito nenhum. Ah, Jonas, nós tivemos uma fala do Joseph Newgarden que foi muito legal numa entrevista dele logo depois da classificação. Cara, quando a gente pensa que sim, o desenvolvimento foi feito por quatro equipes, né, em essência, né? Andretti e Ganassi representando a Honda, a McLaren e a Penske representando a Chevy. Mas você olha no grid de largada e vê 26 carros na classificação separados por 7 décimos, e você vê uma AJ Foyt conseguindo uma pole depois de 10 anos com um Santino Ferrucci. Se você vê equipes se tornando pelo menos mais atrativas para a pista, como é o caso da equipe Ed Carpenter com o Rinus VeeKay, né, que vem hoje não conseguiu um top 10, né, ele ficou em 11º, se não me falha a memória, mas que vinha de uma sequência de top 10 que não estava tendo esse protagonismo antes da introdução dos híbridos. Você vê uma ascensão das pequenas. Você vê a Hall hoje, foi uma equipe muito decente. O Graham fez uma prova bem interessante, ele e o Lundgaard. O Yuri Vips nem tanto, o Pietro nem se fala. Mas olha só, a Hall, sabe, de se arrastar em Gateway, apareceu aqui. Então, de um modo geral, acho que não mudou em nada a questão da competitividade. O que rola, na minha opinião, é uma decepção, porque eu achei que as provas ficariam mais estratégicas, que o elemento da liberação da energia acumulada lá no sistema híbrido fosse um fator mais agressivo com relação às ultrapassagens, fosse fazer um diferencial maior. E não acho que é um push-to-pass grátis que o piloto tem para utilizar em vários momentos da mesma volta. Não trouxe o diferencial. Então, essa é a minha decepção, mas não vejo trazendo uma queda de competitividade.
O Anderson, ó, colocaram alguém da Fórmula 1 para analisar as decisões de prova da Indy hoje. Então, cara, vamos falar dessas punições de um modo geral? Vamos aproveitar o tópico aqui para a gente dar uma geral. Pessoal, vamos lá, por uma sequência, né? A primeira punição com relação ao Pietro. Eu discordo dessa primeira punição, tá? Depois vocês jogam pedra, tá, gente? Pode ir. Segura. A segunda eu concordo, a primeira eu não concordo. O Pietro, eu entendo que ele vinha num momento onde o Dixon, ele estava para fora da pista, ele volta para a pista com os pneus sujos, dando o motor, né, pisando no acelerador muito depois daqueles pilotos que estavam atrás, então todo mundo que estava atrás estava muito rápido. E ele sai de uma linha da esquerda para a linha direita, naquela sequência, que é o caminho por onde vinham os pilotos rápidos. E isso força o Pietro, né, quando ele faz esse movimento de lateralização, joga o Pietro para cima de uma zebra e o carro dele decola. Aquele movimento do Pietro de ir para a direita foi uma reação a um movimento que veio originalmente do Dixon. Ele fez um movimento evasivo ali. Então, assim, eu discordo dessa penalização. É como se o. Imaginem vocês ali a saída dos boxes de Indianápolis. Bom, todo mundo tem a pista de Indianápolis na cabeça, né? Todo mundo parando ali do lado esquerdo. Você sabe que depois que você está parado, você tem uma faixa, né, mais lenta e do lado direito você tem a faixa rápida. Os pilotos que estão vindo mais rápidos, não em desaceleração ou aceleração, tem que ficar na faixa da direita. Eu acho que é uma situação muito semelhante. O Dixon, naquele momento ali, vindo da pista, é como se ele estivesse saindo do box. E ele saiu do lado mais lento e entrou na linha rápida por onde os pilotos estavam passando de uma vez. E o Pietro, se ele tirasse o pé, ele tomava pancada de quem estava atrás dele. Porque estava um salseiro ali, era o momento da largada, os pilotos, todo mundo muito bolado um no outro. Então, assim, nesse primeiro incidente, eu sei que gerou um resultado ruim para o Dixon. É uma segunda prova onde a primeira volta é catastrófica, né? Vide Mid-Ohio, só que lá foi falha mecânica. Mas eu não acho justo uma punição sobre o Pietro nessa circunstância em específico. Já a segunda punição, concordo. Aí eu concordo. Pietro veio travando, perdeu o ponto de tangenciamento, né? O bico e o pneu dele arrastaram o carro do Conor dele, o carro 78, forçando ele a rodar. Então, ali, acho que nem o Pietro discorda de ter sido punido. O André, ó, inicialmente eu achei que a primeira punição ao Pietro tinha sido justa, mas olhando de novo mudei de ideia. Até o Dixon absolveu o Pietro, exato, né? Na entrevista pós incidente ali, o Dixon fala que o Pietro não tinha o que fazer. Então, concordo da primeira, mas você acha que era evitável? A direção disse que era evitável. Se ele não coloca o carro dele para o lado de fora e ele freia, ele tomaria um toque dos pilotos que estavam atrás. Ele tinha que escolher em quem ele ia bater. E outra coisa, se naquele ponto, eu sei que aquela zebra faz parte do tangenciamento porque está delimitando a pista. Ó, o Zé Tanga chegou, mandou cenzão. Zé Tanga, brigadão aí pelo superchat, cara. Muito obrigado mesmo. Marcando presença em mais um fim de semana aqui conosco. Zé Tanga, nosso patrocinador honorário. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão, Zé. Eu não sei se o Pedro poderia ter ido ainda mais à direita, né? Eu acho que não. E se o carro dele não tem aquela decolada, se não bate o assoalho, se ele consegue passar naquela zebra, por exemplo, só com os pneus, talvez ele não teria perdido o controle do carro e o carro dele não teria tocado no Dixon. Mas eu vejo muito mais como um incidente que começou lá atrás. Lembra da largada do... Vamos pegar por princípio
a largada lá em Gateway, não estava todo mundo crucificando o Joseph Newgarden porque isso gerou uma reação em cadeia onde lá atrás teve um acidente? Pois é, quem originou o problema, que deu uma reação em cadeia que resultou em um acidente foi o Kyle Kirkwood. Então, eu, Virgílio, discordo assim gigantescamente desse primeiro momento de punição ao Pietro. Do segundo, volto a falar, concordo, tinha que ser punido mesmo. Ó, o Rodrigo chegou, boa noite pessoal, seja muito bem-vindo, Rodrigo. E pessoal, vamos mandando aí os comentários, ó, o grande Zé chegou, exatamente, gente, vamos lá, ó, temos mais de 40 pessoas aqui online, mandem aí os comentários de vocês. Mas acho que ele não teve culpa no acidente. Ele, quem? O Kyle Kirkwood? Ou o Pietro? Fiquei na dúvida. É o Pietro? O Pietro eu também acho que não teve culpa no primeiro, não. Agora, naquele incidente com o 78 do Conor Daly, aí eu acredito sim. Ó, o professor, ó, meu companheiro de profissão tá aí, ó. Professor Emerson Gamito. Para mim, o Pietro está sendo uma decepção até agora. Vamos falar, inclusive, dessa situação no Black Flag, porque pela primeira vez no ano vou dar um Black Flag pro Pietro. Sim, é uma decepção a não melhora dele. Existia uma expectativa de progresso, né, uma curva em ascensão, e isso ficou muito claro comigo no início do ano. Eu escutei essa fala dele numa entrevista que eu consegui lá nos testes de pré-temporada. E ele falou que queria fazer da curva dele uma progressão, né? Para que no final do ano ele estivesse bem mais acostumado com o carro e tudo. Ah, e a gente não viu isso acontecer. Viemos de duas provas em circuitos dos quais ele já conhecia e o resultado não foi tão bom. E agora nós estamos indo para dois circuitos novos para a maior parte do grid. Poucos são os pilotos que competiram em Milwaukee. Quase ninguém correu em Nashville também. Alguns pilotos só fizeram testes. Então vem um elemento novo, vem um elemento surpresa. Pode dar muito bom ou nem tanto. Zetang é herói, é herói demais, é herói demais. Augusto César, boa noite pessoal. O incidente do Pietro foi muito parecido com o do próprio Dixon com o Canapino, né? Total incidente de corrida. Concordo, concordo. O da largada. Só que aí, depois que foi dada aquela punição, gente, a prova do Pedro também já tinha ido para as cucuias, né? A segunda punição só foi a cereja no bolo, só foi a culminância, né, de toda uma sequência que já estava comprometida, né? Ele estava tentando reduzir os danos e ali o segundo incidente piorou os danos. O estilo de pilotagem do Pietro não fecha com a Indy. Ele está muito acostumado com o automobilismo europeu. É frase do Rodrigo. Cara, eu escutei isso de algumas pessoas que entendem que ele é muito cauteloso, muito delicado, assim, na questão da condução do carro. E até talvez por isso as corridas de endurance seriam um, um espaço talvez mais natural para o Pietro. Eu acredito que não é querer passar pano, gente, mas ele ficou muito tempo fora de campeonato. Assim, de disputar um campeonato mesmo, uma sequência de provas bem grandes. E a Indy, ela é uma categoria muito cascuda mesmo. Pilotos que são muito softs, né, em termos de condução de carro, tem que ter uma excelência do nível Palou, que não é um piloto muito agressivo de dividir freada, sabe? Não é aquele piloto que você vê andando de lado, sabe? Travando roda. Mas ele tem ali numa consistência um mérito absurdo. Agora, tem alguns pilotos que quando vão para uma disputa, eles se impõem. É o caso do Power, por exemplo. Quem vai disputar uma posição com Power sabe que dali pouca coisa não vem, né? Que a postura dele vai ser de demarcar território.
Vídeo que aconteceu com o Malucas na prova lá em Santo Luís. Ele entendeu que exagerou um pouco, pediu desculpas depois, mas é aquilo, ó, eu te dou o limite para você pôr o carro aqui do lado. Se vai bater ou não, a escolha é sua. Isso já era dito com relação a Ayrton Senna, lá nos seus anos de formação. Quem falou isso foi o Martin Brundle, uma vez, né, num documentário, ele pegou e falou assim, não, o Ayrton Senna ele coloca o carro num jeito que você escolhe se você vai bater nele ou não. Na Índia é meio isso. E o Pietro eu acho que ele ainda respeita demais os outros. E quando ele se lança para uma ultrapassagem como a de hoje no Conor dele, ali houve um grau de afobação. E ele, na boa, merecia a punição mesmo, tá? Eu já disse inúmeras vezes e vou dizer pela última vez: se o Pietro quer ir bem na IndyCar, ele deve esquecer a Haas e a Fórmula 1. Concordo também. Foco 100% na Indy e outros ares, tá, gente? Outros ares também. Pietro nos ovais, ele vai até bem, mas nos mistos e rua. Então, eu não vi. Cara, lá no Thermal Club, por exemplo, ele foi bem. E é um circuito permanente. Ali ele fez uma boa prova dentro daquela morosidade que a gente falou. Ah, agora teve algumas pistas que foi difícil, tá? Tá difícil mesmo. É abaixo do esperado. E eu tenho certeza, gente, a gente tá falando aqui do Pietro, mas por tudo que eu conversei pessoalmente com ele, por tudo que eu senti dele, não tem piloto que. Não tem pessoa que está mais insatisfeita com o desempenho do que ele próprio. E eu volto a falar, gente. Eu passei o fim de semana todo de Toronto. Eu andava pela equipe Rei Hall a todo momento. Naquela equipe, né, que na prova lá em Toronto, 3 carros. Quem estava do lado dos mecânicos o tempo inteiro, quem estava quebrando cabeça o tempo inteiro, quem estava conversando o tempo inteiro, era o Pietro. O Graham fazendo muita questão de marketing, o Pietro se dedica. Os resultados é que não estão vindo de uma maneira legal. Ó, a gente tem uma entrevista dele aqui, gente. Eu acho que a gente consegue finalizar esse assunto Pietro Fittipaldi escutando o próprio piloto. Então, vamos soltar, vamos colocar aqui na tela. Tá em inglês, mas eu acho que todo mundo tenta pegar o essencial e depois eu faço o comentário. Now, those are not the results that you necessarily wanted, but do you feel like that helped you today? No, I think it was good. I mean, our start, we were aggressive, and then I really disagree with the first drive-through that we got with Dixon. I was on the outside. He had gone off. I put it on the outside. I was completely alongside him, and then I got squeezed onto the curb. The car bottom got airborne, and then obviously when he touched him, he went to the wall. So that was unfortunate. Our pace was really good. We caught back the pack and passed a lot of cars. Then, yeah, again, I was too aggressive. So that, yeah, was my mistake. But the pace definitely today was, for me at least, was really good. And just a shame that we weren't able to maximize and be up there with Graham. Thanks, Pietro. É isso. Então, ele volta a falar, né, da situação da primeira punição, que ele estava do lado do Dixon, foi jogado para cima da zebra e aí veio o toque. No segundo, ele fala que foi agressivo demais e elogiou, disse que estava com um bom ritmo, né, mas é uma pena, não conseguiu maximizar uma situação onde ele poderia ter tirado bons pontos, até porque a classificação dele não foi uma classificação ruim. Vocês não acham que o Caio Collet é melhor que o Pietro? Não, nesse momento não. O Caio Collet, ele teve 2 acidentes em circuitos ovais em Iowa e o último lá em St. Louis, onde ele na reta fechou a Jamie Chadwick, inclusive sendo punido com posições em grid largada, que mostra que ele não tem experiência em oval e ele não está pronto para subir de categoria. Não está pronto mesmo. Ele está vindo de uma adaptação, está numa categoria que tem bem menos carros na pista, carros que são menos potentes, né, que é os carros da Indy Next. É uma categoria que ainda não tem pit stops, né, não tem essa questão do consumo de pneus, não tem a questão de consumo de combustível. E é um piloto que ainda se adapta. O Caio Collet, na minha opinião, ele deveria fazer um segundo ano de Indy Next para vencer o campeonato, até porque o Louis Foster ele deve subir, o
O Abel, não sei se ele continua, dependendo dos recursos financeiros da família, mas ele tinha que vir para um segundo ano para vencer o campeonato e aí sim, 2026, se lançar para a Fórmula Indy. Ele pode até vir a ser melhor que o Pietro no futuro, nesse momento, não. O tóquio dele foi consequência da pressão que ele está sentindo. A sorte dele é que o Vips não mostrou nada de excepcional hoje. O pacote de patrocínio será o fiel da balança para a permanência do Pietro. Exato. Isso está muito correto a fala do Rodrigo. O Pietro ele tem bons apoiadores, mas não é o suficiente para colocá-lo num carro, né, de uma equipe excepcional, né? E tem um fator também, gente. Boa parte dos apoiadores do Pietro também são apoiadores do Enzo. E o Enzo está na Europa, está fazendo provavelmente seu último ano de Fórmula 2. Não sei se seria interessante para ele, né, a permanência na categoria por mais um ano. E aí o Enzo vai para onde? Não sei. Eu tentei jogar um verde lá em Toronto, perguntei pro Pietro sobre a possibilidade de uma Fittipaldi Brothers na Indy. E será que eles conseguem levar o dobro de patrocínio, né, para os mesmos patrocínios, bancar a carreira dos dois na Indy? Não sei, hein? Não sei. Ó, Loucos pelo Esporte colocou aqui: minha preocupação é o Pietro ficar queimado na categoria e aí perderem a confiança nele. Quem é de dentro da categoria, quem está lá dentro, sabe as restrições que muitas vezes o piloto tem por um equipamento. Quando um piloto não apresenta todo o resultado, mas a gente vê nos bastidores comportamentos que vão além. A relação que se tem com a imprensa, a relação que se tem com o público, isso tudo conta. As questões políticas também, né, de ter pilotos que representam vários cantos do mundo, mercados que são importantes, com todo respeito, mas um Guan Yu Zhou, por exemplo, na Fórmula 1 tá lá porque ele é uma referência a um mercado asiático que é importante, que é o mercado da China. Então, tem esses pormenores, tá, gente? Muitas vezes a vaga de um piloto na categoria não é pela questão exclusiva talento mais dinheiro. Tem que colocar um terceiro ponto aí que é política também. Isso tudo precisa ser analisado. Ó, o Anderson chegou aí, ó. Boa noite, Virgílio, Léo, Paulo e amigos do blog da Índia. Acabei de chegar em casa. Pietro, no toque do Dixon, foi acidente de corrida. Pensou o toque do Rossi no Power ser o fiel da balança no título. Lá da prova passada, né? Foram pontos para lá de importantes. Soma-se a isso ainda aquela punição de 10 pontos da primeira prova do ano, né, lá em St. Pete, onde teve a questão do ajuste do push to pass na eletrônica do carro que estava errada. Então, se você coloca 15 pontos numa prova, mais 10 pontos da outra, aí você junta 25 e olha a diferença atual do campeonato, fica aí a situação de problema. Pessoal, vamos passar pelo Black Flag e Push to Pass. O Gabriel mandou lá, ó. De todos, Fórmula, a Índia é sem dúvidas o mais difícil de guiar. Mas acredito, de o Pietro for bem nas próximas provas, acho que consiga a vaga do Lundgren. Essa questão da Rahal tá meio delicada, tá, gente? A gente tem muito piloto e muita vaga para decidir por agora, né? Nós temos uma situação da Ed Carpenter que a gente não sabe quantos carros vai ter o ano que vem e quais serão os pilotos. Você tem uma Rahal com um piloto e uma vaga confirmado, que é o Graham, e a incerteza de quantos carros vão correr no ano que vem. Tem essa questão dos charters, que pode vir a limitar a 3 a quantidade de carros por equipe, e aí talvez uma parceria econômica e técnica para alocar um carro de uma equipe em outro, né, como é o caso da Ganassi, que pleiteia vagas lá na equipe Meyer-Shank. Então tem muitas peças para se acertar. A mudança do Malucas para a equipe AJ Foyt
talvez tenha sido o primeiro grande passo desse quebra-cabeça, né, de quadros, né, para se definir. E, na minha opinião, o próximo grande passo é o Rossi. Eu acho que vai ter uma segurada de onda até a definição de onde que o Rossi vai correr no ano que vem. O Ricardo colocou lá, professor Virgílio, qual equipe seria ideal para o Pietro ir bem na Indy em 2025? Que casaria com o estilo dele? Meyershank, no carro que era do Malucas agora. Eu acho que seria a melhor possibilidade para ele. Se bem que eu acho que não vai ocorrer, por conta dessas dinâmicas, como eu disse, de contratos que ainda precisam ser pleiteados. Mas não é o ideal, tá, gente? Não é o ideal. Mas no caso de não permanência na Hall, eu acho que uma das poucas oportunidades ou uma das poucas vagas que pode sobrar para ele seria uma Dale Coyne. Pegar um 18, por exemplo, né? Eu acredito que ele tenha mais aporte financeiro, por exemplo, do que o Jack Harvey, que fez a maior parte do campeonato com 18, e pegar. Mas isso não seria considerado um avanço na categoria, né? Com certeza não. E aí, sei lá, pegar o aporte do Enzo, já que a equipe tem essa situação, né? Por que não fazer uma Fittipaldi Brothers na Dale Coyne? Né? Aproveita essa situação limitada, junta a fome com a vontade de comer, coloca dois pilotos ali na Dale Coyne e vai fazer um campeonato dos dois. Não sei, mas Pietro na Carpenter parece que não casa, sabe? Não sei, né? Posso até queimar a boca, mas pela estrutura da equipe, como eles se organizam, né? Na relação de mídia que eles produzem, as características, né, que a Carpenter tem, eu não consigo ver. Ah, que mais que vai ter ali de possibilidade para ele? Foyt? Não sei se seria vantagem. Não sei. Ser companheiro do Malucas, que já está garantido na equipe, mas aí ele vai ter que competir financeiramente com o Stingray Robb. Pô, é complicado pra caramba. Pessoal, vamos lá. Destaques negativos. O primeiro Black Flag a gente já falou que foi pro Pietro, né? Ele perdeu oportunidades, perdeu pontos importantes no campeonato. Hoje ele está empatado com o Stingray Robb, né, piloto do carro 41 da AJ Foyt. A diferença dele está em 11 pontos no Leader Circle para ficar de fora. Então se complicou um pouquinho. Pontos que podem ser positivos para ele. O carro de número 20 até o final do ano vai ser conduzido pelo Ed Carpenter, que é um aposentado que guia, que envolve-se muito em incidentes. Olha aí, ó. Temos aqui a diferença. Ó. O Pietro é o carro de número 30 da Hall. Tá? Vamos lembrar, gente, o carro de número 4 está atrás dele e é um carro inelegível, porque só 3 carros por equipe podem receber a premiação. Então, o 8 e o 4 da Ganassi, eles estão fora, né, do círculo de pontuação. O carro 66, desde que o Malucas pegou, saiu, né, da zona de fora do Leader Circle e entrou para dentro. Né? Tá com 164 pontos, já abriu uma vantagem de 23 pontos com relação à disputa limite, né, em termos de pontuação. Meio GP. Então é uma situação não excepcionalmente tranquila, mas mais tranquila. Agora, com 156 pontos, estão empatados, né, o carro 41 do Stingray Robb e o 30 do Pietro. A diferenciação está no melhor resultado conquistado no ano. O Stingray Robb tem um top 10 lá da prova de St. Louis, coisa que o Pietro não conseguiu em nenhum momento do ano, um top 10. Então, no desempate, ele está à frente. 141 pontos é a pontuação também empatada do carro 78. Lembrando que esse carro 78 foi pilotado, né, ao longo do ano pelo Canapino, em uma prova pelo Nolan Siegel e nas últimas provas
pelo Conor Daly, e assim será até o final do ano. Conor Daly é um bom piloto de oval. Vídeo que aconteceu lá em St. Louis, que se envolveu num incidente, recuperou e terminou a prova ainda na frente do Pietro. Então, ele vem se recuperando, tá ali num empate técnico para colocar esse carro. Então, com relação ao Pietro, ponto negativo é que o Conor Daly é um piloto melhor do que ele em oval e pode ultrapassar em 3 provas, recuperar essa diferença e terminar à frente dele. Ponto favorável é o carro 20, né, que é um carro do Ed Carpenter que vem com limitações, envolve-se com certa frequência em incidentes. É um piloto que não tem ritmo de campeonato, vai ter que fazer 3 provas consecutivas e nos últimos eventos em que ele colocou não desempenhou muito bem. Mas ele tem que ir melhor que o Stingray Robb, ele tem que abrir pelo menos mais uma colocação de vantagem. E sim, gente, isso vai ser definitivo para o Pietro ficar na categoria no ano que vem, seja na Hall ou não. Ó, os meus Black Flags vão para a McLaren, tá aqui, é meu próximo Black Flag. E para Hall, que foi bem nos treinos e mal na corrida, Graham saltou um pouco com o nono, salvou, né? Eu acho que é. O Christian Lundgren não foi tão mal assim também durante a prova. Eu acho que a gente não pode esquecer do Lundgren. Eu vi 2 pilotos indo bem e 2 pilotos indo mal. Vips e Pietro mal, Lundgren e Graham bem. Considerando a classificação, considerando que no ano passado o Graham foi pole e tudo mais, eu não vejo tão mal não. Black Flag para Pietro, Pato, eu dei para a McLaren como todo. O Kirkwood se envolveu em incidentes, né? Grosjean, demais. Pit stop da Ganassi do 10. Atrasou um pouquinho, mas eu acho que não foi um fator ali para definir a perda da vitória. A McLaren, né, como um todo. A Andretti do 26 pelo último pit stop. Mas ali foi o piloto, né? Acho que foi mais o piloto do que a equipe. E a Hall, Letterman, Lenigan. Muita gente, né, recebendo Black Flag. McLaren, Pato, coloquem num combo também. Não apresentou nada, né, gente? A McLaren, nem na classificação. Que decepção. Tão bem na Fórmula 1 e tão mal no mesmo dia na Indy. Grosjean também dei. Ó, muito parecido, né? Os meus tá ali no Pietro, no Grosjean e na McLaren. Enquanto pontos negativos aí para esse ano, né? Para esse ano não, perdão, para esse evento. Um ponto negativo que ninguém tá falando, mas que tá me incomodando pra caramba, gente, eu vi ali no comentário também, foi o Linus. Que gangorra que tá o ano do Linus. 2 pódios, uma pole e uma prova assim. Gente, o Pietro pegou ele depois de ter tido a punição em 7 voltas. Cometeu erro e tudo mais, sabe? Uma prova muito, muito ruim. É o tipo de inconsistência que não garante uma vaga num terceiro carro dentro da equipe Ganassi. Marcus Armstrong fica muito forte com um desempenho discreto, mas que entregou um resultado legal, mais um top 10, se não me engano, quinta colocação para ele na prova de hoje. O Linus perdeu um pouquinho de moral. Black Flag para o Linus também hoje. Ele que mereceu um push na semana passada, Black Flag nesta semana. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de push to pass, vamos falar dos destaques que são positivos? Pois bem, gente, Will Power, que prova massa do Power, né, gente? É muito bom ver um piloto aguerrido, né, mordido por um incidente na prova anterior, vir e responder de maneira tão boa. Surpreendente demais a pole do Santino Ferrucci, mas na largada ali já deu para ver que foi um canto de um dia, né? Um canto de um momento. O Will Power, desde que assumiu a liderança logo na primeira curva, deixou muito claro para todo mundo, ó, todos contra mim. Essa prova é minha, e ele fez tudo que precisava. Conseguiu entender muito bem a questão do ritmo, soube responder às iniciativas da Ganassi de número 10 nos pitstops, então avançou
quando era necessário no ritmo, poupou equipamento quando era necessário e chega a sua terceira vitória no ano de uma maneira assim belíssima. É irônico que no ano que ele venceu o campeonato ele só tinha uma vitória e nesse ano que ele tem 3 vitórias, está na segunda colocação e um tanto quanto distante do Palou. O Palou teve 2 momentos ruins no ano, o Grande Prêmio de Detroit e aquele incidente lá em Iowa, mas fora isso só top 5. Aí é diferença, né? Aí o piloto mostra um espírito, né, de competitividade de longo prazo, né, com uma inteligência de prova, sabe? Me vem na cabeça aqui Mid-Ohio, onde ele entendeu a importância do pato ali na frente dele e ele pressionou pra caramba, mas quando viu que não dava, conseguiu assegurar uma segunda colocação. Então, ele é o Palou é um piloto genial nessa consistência, mas ver o Power voltando de uma maneira tão forte, tão firme, e que nem eu falo, com vacilos como a punição de St. Pete, como a relargada lá em Gateway, é um pesar. O campeonato podia estar bem mais próximo, indo para ovais onde o Palou nunca correu, e ele, o Will Power, conhece essas praças, né? Então seria um diferencial. E a Penske é mais forte, na minha opinião, né, do que a Ganassi ainda em oval. Agora na disputa, nas 3 últimas corridas, teremos os parceiros da Penske ou Ganassi ajudando os postulantes aos títulos de suas respectivas equipes? Não. Ou será cada um por si? Cada um por si. Gente, para que exista um jogo de equipe na Indy, tem que ser uma situação assim tão ímpar, tão única, que eu honestamente não vejo acontecendo, tá? É uma categoria que é baseada em estruturas unitárias. Um carro ele pode ter patrocinadores diferentes, ele pode ter pilotos diferentes. Então, assim, eu não vejo isso acontecendo, sabe? Talvez na última prova, numa situação muito excepcional, mas não faz parte da identidade da categoria esse tipo de jogo, jogo de equipe, não. Sinceramente, não vejo acontecendo. Vide a Penske, gente. Se não fosse os incidentes, né, os toques, né, que são dados direto ali entre eles, esse comando de orientação já deveria ter sido dado lá atrás. Aproveitando a deixa, o que será que vai acontecer com a escalação da Chip Ganassi fora Palou e Dixon no ano que vem? Feeling, tá? Eu não tenho resposta, não tenho informação. O que eu estou falando aqui é achismos e leituras da minha parte. Eu acho que o terceiro carro fica com o Armstrong, com o rodízio de patrocínios, né, desse carro. Talvez ali com o patrocínio do Linus ficando com o Be One ali, né, de maneira mais permanente no carro. Eu vejo o Cliff Simpson indo para a equipe Meyer Shank como um piloto pagante e locado ali numa parceria técnica com a Ganassi para poder alocar o dinheiro, investimento e estrutura. Então pode ser que ele leve ali um grupo de engenheiros da Ganassi para dentro da equipe Meyer Shank nesse processo. E se houver um terceiro carro na Meyer Shank, aí iria o Linus. É o meu achismo. Mais uma vez, eu não tenho informação. Eu tenho achismo. E no meu achismo é isso que vai acontecer. Falar de Power Palou é chover numa olhada. Destaco o Herta, que voltou de vez. McLaughlin 20º para 7º. E Santino Ferrucci, que fez o possível com a Ford e conseguiu o top 10. Então, o Santino, ele tá no meu push to pass. Eu acredito que o feito dele é memorável. Aquela classificação ontem foi surpreendente. A estratégia dele de não sair junto com o pelotão e tentar fazer uma única tentativa ali no Fast Six foi brilhante. Foi uma classificação muito bonita.
de fato, ali do Santino Ferrucci. Ele vem de uma maneira consistente, conseguindo top 10 ao longo do ano, e mostra que a parceria com a Penske é real. A Foyt evoluiu e ele evoluiu. Se ele não encontrar um lugar para correr o ano que vem, vai ser um pesar gigantesco. Ó, push to pass para Power Ferrucci, não entendi como ele foi parar em oitavo. Ritmo de corrida. Alguns carros eles conseguem fazer um acerto mais agressivo para uma volta, mas isso acaba comprometendo o desgaste do equipamento a médio e longo prazo. Isso se faz com cambagem, isso faz com amortecedores, onde você consegue fazer uma visão de curto prazo ou de um longo prazo, né? O ritmo de corrida e o ritmo de classificação. E também da agressividade do piloto. No caso do Ferrucci, ele ter fechado a prova na oitava colocação com a Foyt ainda é mérito gigantesco. A Penske Andretti, que hoje foi atrapalhada pelos pilotos, sim, o Hertha deu uma engasopada ali, né, recebeu uma puniçãozinha. Opa, não sei se caiu. Caiu a transmissão? Aí voltou. Agora consigo ver que eu tô ao vivo. Então, assim, o Hertha deu aquela engasopada, depois foi até punido por ter ligado o carro com o motor. Gente, isso aí é outra coisa de punição que eu tinha que ter falado. Nas categorias de endurance, os pilotos são obrigados a usar o motor elétrico dentro do pit. Na Indy, você é punido se você usa o motor elétrico dentro do pit. Chega, né? Não dá. E o Sauer, gente, que piloto veio para calar a boca de muita gente, né? Eu acompanhei ele na Indy Next, na época, né, em que ele competiu ainda Indy Lights. Não via esse piloto tão bom assim, não, sinceramente. Tá, ele tá tomando whey protein aí, tá. Ele veio com mais sangue nos olhos. E detalhe, gente, lá em Toronto eu consegui uma exclusiva com ele, conversei com ele e, cara, de uma simpatia também que torço demais. O Augusto colocou, merece uma temporada completa pra ontem, anda muito. E coloca aí na sua extensão, tá, Augusto? E é gente boa, educado pra caramba, sabe? Eu perguntei pra ele sobre a parte de adaptação dele na categoria, sabe? Explicou assim com detalhes, sem pressa, sabe? Viu que eu não sou mídia muito grande, né? Nós somos um canal de YouTube no Brasil, mas assim, sem, sabe? O que eu perguntei, ele respondeu, sabe? Gente boa demais. Diferente de outros pilotos que não gostam muito de contato com quem não é da grande mídia, tá? Gente boa. Pessoal, então eu também fecho, né, nesses nomes que foram mencionados, os meus destaques. Então, o KSA colocou New Garden P3. Eu vou colocar o New Garden P3 e o Armstrong como dois pilotos que conseguiram resultados muito bons, não sendo destaque. Olha que coisa, né? A consistência deles, calados, discretos. Você vê que nem a televisão, né, nem durante as transmissões, esses carros eram focalizados ali. Então, meio que passou batido os dois. Mas acompanhando, classificações consistentes e uma prova de maneira fluida, né, sem grandes intercorrências, quem não cometeu erro já conseguiu algum mérito. E foi no caso desses dois pilotos. Sim, merecem ser destacados. O Scott McLaughlin, pelo avanço, também merece ser destacado. Mas senão a gente faz também um programa para lá de extenso, tá bom? Então, pessoal, passando aqui a classificação do campeonato, como que ficou depois dessa etapa, nós temos o Palou na primeira colocação com 484 pontos, 54 a mais do Will Power, que tem ali os seus 430. Colton Herta caiu para a segunda colocação do campeonato, fez uma prova legal, conseguiu bons pontos, não fugiu de todo da cena,
mas 67 pontos é mais do que um grande prêmio, então começa a complicar. Scott McLaughlin, que perdeu toda a sua pontuação na prova inicial, vem com 88, era o outro que poderia estar mais próximo aí na briga do título. Quinta colocação para o Dixon, que não pontuou mais uma vez, 101 pontos atrás, e esse sim está bem de fora da briga do campeonato, pelo menos na minha opinião. Pato O'Ward na sexta, o que resta para ele é uma vitória aqui a colar, se conseguir até o final do ano. Joseph Newgarden, na mesma política, na sétima. Vem ali na oitava colocação o Kyle Kirkwood com 342 pontos, seguido de Alexander Rossi, que tem essa sina, né, gente? Ele flerta com top 10 todo campeonato. Todo campeonato que ele vai, ele fica entre os 10. E não consegue muita vitória, consegue um pódio aqui ou o outro, mas no final do ano tá ali. Aí, a grata surpresa do ano, Santino Ferrucci, 10ª colocação no ano com 274 pontos. Félix, que teve um melhor início de ano do que uma segunda metade, é um piloto que caiu bastante desde que chegou os motores híbridos. 11ª colocação, 266 pontos contra 261 do Lundgren, o melhor piloto da equipe Hall já há algum tempo. Armstrong, 13ª colocação com 258, um campeonato para lá de discreto do Marcus Ericsson na 14ª colocação com 257, só um atrás. Aí vem o Rinus VeeKay com 15º posto na tabela de classificação com 240 pontos, Graham Rahal com 228 na 16ª, vindo ali com Romain Grosjean, que já esteve melhor no ano, na 17ª colocação, 218 pontos. O Linus, a nossa decepção do dia, nessa gangorra de pontuação também, ali com 216. Pietro Fittipaldi, 19ª colocação no campeonato. Virginia, mas e a situação aí, mano? Ficou meio estranho, como que ele está em 19º e está em 20º? Naquela é o campeonato de carros, tá, gente? A gente tem que somar o ponto de todos os pilotos que competiram no mesmo carro. Stingray Robb vem ali empatado com ele na 20ª colocação, né? São os mesmos pontos, é critério de desempate. Aí vem o Clifford Simpson, né? Que a gente já sabia bem antes do campeonato começar que esse era o teto, esse é o limite do piloto que veio lá das Ilhas Caimã, 152 pontos. Nolan Siegel, que já tem aí a parte intermediária do campeonato, né? Ele não fez todas as provas, 134 pontos na 22ª colocação, e todos aqueles que vieram depois ficam ali com pontuações fracionadas por não ter disputado todo o campeonato. Pessoal, vamos aí para os nossos destaques finais, né? Temos um campeonato por ser decidido em provas em oval. A rodada dupla, semana que vem, se não me falha a memória, às 7 horas da noite aqui do Brasil, nós teremos a primeira etapa da prova lá em Milwaukee, um traçado que volta para a categoria depois de muito tempo. Pelo valor histórico, eu acho muito legal esse retorno. Acredito que tenham sido feitos investimentos para recuperação de algumas questões estruturais da pista, que ela vinha um tanto quanto abandonada, especialmente ali na área dos pits. Mas se a gente está indo correr, com certeza eles já fizeram uma verificação dessa parte estrutural. Vamos aguardar como que vai ser essa prova, né? É impossível fazer uma previsão. O DW12 nessa configuração a gente não sabe como que vai ser a prova. Pelas simulações que a gente viu em treinos, os carros estão com um ritmo muito parecido em termos de tempo de volta à da sua última passagem, mas não sabemos ao certo como que vai funcionar a dinâmica de prova. Milwaukee não é uma pista muito tranquila de se ultrapassar. Por ela ter uma baixa inclinação, diferentemente de ovais que são mais rápidos ou mais angulados, como é o caso de Iowa, pode ser que uma segunda faixa se estabeleça. A gente deve fazer algum treino ali dedicado para tentar emborrachar uma linha externa e aumentar um pouco a dinâmica da prova.
vai ter um fator climático, né? Uma prova à noite, a outra na parte do dia. Então a diferença de temperatura também tem que ser analisada. E depois dessa rodada dupla, a gente vai para Nashville. Eu, Virgílio, tudo que eu quero é que o campeonato não se decida em Milwaukee, que a gente não faça uma prova em Nashville com tudo decidido. Eu queria ver a adrenalina de saber quem é o campeão lá no último momento possível do ano. Eu acho que o roteiro fica mais bonito dessa maneira. Hoje a Truck correu lá. A Truck é a divisão da NASCAR, NASCAR Truck. Eu vou. Obrigado pela informação. Vou procurar algumas imagens para ver como é que está o traçado. Mas é muito bom saber que ela está correndo agora, está dando dinâmica, está colocando borracha na pista, né? Seja da borracha da categoria ou não, mas é uma utilização, então isso eu acho legal. Mostra que o circuito está voltando à vida, né? É importante que os circuitos ovais não desapareçam aí de vez, né, do cenário do automobilismo, especialmente de monopostos. Ó, minha curiosidade é ver como o híbrido vai funcionar. Então, em Gateway nós tivemos uma prova massa pra caramba, uma dinâmica muito legal, só que eu acho que foi mais a escolha do pneu do que do híbrido. Em Iowa, o pneu e o híbrido não funcionaram muito legal. Vai ser um X de questão interessante. A última corrida em Milwaukee foi em 2015. 15 ou 14, eu não lembro agora, mas foi por aí, foi na metade da década passada, né? Então essa configuração do DW12 com aeroscreen, né, com certeza nunca passou por lá, a não ser em testes. Então é isso, pessoal. Semana que vem nós voltamos, faremos a nossa classificação tradicional no sábado. Eu vou confirmar a hora, a gente vai divulgar nas redes sociais, acredito que seja 3h30. O Paulo, se tiver aí fácil me lembrar, mas eu acredito que seja 3h30 da tarde a classificação, a gente faz ela ao vivo, e no domingo, às 21 horas, a gente faz o comentário das duas provas, e aí com certeza é uma live mais intensa, com mais informações, porque a gente tem que cobrir 2 eventos. Mas a gente vai ficando por aqui, temos mais de 1h20 aqui de transmissão, falamos bastante sobre os acontecimentos do dia de hoje. Agradeço demais a interação de vocês, foi muito, muito legal. Se você pegou a live por agora, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda e nos fortalece bastante. A toda a equipe do blog da Indy, eu agradeço demais. O Gabriel tá mandando boa noite. Gabriel, muito boa noite para você também, uma excelente semana de muito trabalho, de muito estudo, e que semana que vem chegue assim, ó, no estralar dos dedos, que a gente quer ver a Indy na pista de novo, tá bom? Pessoal, um forte abraço. Em 2024 o lugar da Indy é aqui no blog da Indy.
know those are not the results that you necessarily wanted, but do you feel like that helped you today? No, I think it was good. I mean, our start, we were aggressive, and then I really disagree with the first drive through that we got with Dixon. I was on the outside. He had gone off. I put it on the outside. I was completely alongside him, and then I got squeezed onto the curb. The car bottom got airborne, and then obviously when he touched him, he went to the wall. So that was unfortunate. Our pace was really good. We caught back the pack and passed a lot of cars. Then, yeah, again, I was too aggressive. So that, yeah, was my mistake. But the pace definitely today was, for me at least, was really good. And just a shame that we weren't able to maximize and be up there with Graham. Thanks, BHR.